Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de vários inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso para o curso de formação de sargentos da Polícia Militar de São Paulo, que aconteceu no dia 1º de outubro de 2023. E pessoal, no meu entendimento, essa foi uma prova grande, com questões bastante cansativas, mas eu não considerei como questões difíceis. Eu achei que algumas delas tinham muitas contas, o que tornou a prova bem trabalhosa para resolver. Mas vamos lá para a gente resolver as questões dessa prova. Bora lá! A primeira questão da prova só foi essa questão 21, e que tratou aqui de máximo divisor comum. A questão diz assim: uma escola aplicou provas de 3 disciplinas para um processo de seleção. No total foram 252 provas de língua portuguesa, 180 provas de matemática e 270 provas de inglês para corrigir. Todas essas provas devem ser distribuídas para que os professores as corrijam, de modo que cada professor deve pegar provas de uma única disciplina, e todos os professores devem pegar o mesmo número de provas. O número mínimo de professores que devem ser chamados para essa tarefa é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que essa escola aqui ela aplicou prova aqui, de 3 disciplinas para esse processo de seleção. E essas disciplinas são língua portuguesa, ou seja, português, matemática e inglês. Então vamos marcar aqui, português, matemática e inglês. Informou aqui que no total que as de português foram 252 provas. As de matemática foram 180 e as de inglês aqui foram 270. Informou ainda que todas essas provas devem ser distribuídas para que os professores as corrijam. Então essas provas devem ser divididas aqui para esses professores, mas de modo que cada professor deve pegar provas de uma única disciplina e todos os professores devem pegar o mesmo número de provas. Então nós devemos pegar aqui provas de cada uma dessas disciplinas aqui e dividir para os professores corrigir, mas tem que ser a mesma quantidade para cada professor. Então nós vamos pegar essas provas de português aqui, que são 252 provas, e nós vamos dividir aqui numa determinada quantidade de provas para cada professor. Só que nós não sabemos qual que é essa quantidade de provas. Então eu vou falar que aqui vai ser uma quantidade X. Então vamos pegar essas 252 provas de português e nós vamos dividir aqui entregando X provas para cada professor. As provas de matemática, da mesma forma, são 180 provas de matemática e nós devemos pegar essas 180 provas e dividir também, entregando aqui para cada professor essa mesma quantidade, porque diz que todos os professores têm que pegar o mesmo número de provas. Então nós devemos pegar essas 180 provas de matemática e entregar aqui X provas para cada professor corrigir. Com as provas de inglês aqui da mesma forma, nós vamos pegar as 270 provas de inglês aqui e dividir aqui também, entregando X provas para cada professor. Agora observe, ele diz que todas essas provas devem ser divididas, devem ser distribuídas para os professores. Então não pode ficar nenhuma prova de fora. Se não pode ficar nenhuma prova de fora, então significa que essas divisões aqui precisam ser divisões exatas. Ou seja, o resto vai ser zero. Se essas divisões são exatas, então esse número X de provas que nós estamos procurando aqui, ele precisa ser um divisor desses números. E repare, precisa ser o mesmo divisor aqui para todos. Então é um divisor que é comum. E como a questão quer que a gente determine que qual é o número mínimo de professores, ou seja, qual a menor quantidade de professores que a gente vai colocar aqui, então é necessário que essa quantidade de provas que vai ser entregue para cada professor, esse número X aqui, precisa ser o maior possível. Então nós estamos procurando aqui, é o maior divisor comum. Bom, portanto, nós estamos procurando o máximo divisor comum entre esses 3 números aqui, 252, 180 e 270. Como que a gente vai fazer para calcular esse máximo divisor comum? A gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. A gente pega esses 3 números e a gente escreve aqui embaixo, vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez nós precisamos pensar em um número que a gente pode colocar aqui que seja possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Então qual é o número que a gente pode colocar aqui que dá para dividir 252, 180 e 270 ao mesmo tempo? Repare, esses 3 números aqui são pares. Se eles são pares, então a gente pode dividir os 3 números aqui por 2. Então, dividindo 252 aqui por 2, a gente encontra 126. 180 dividido por 2 aqui vai dar 90. 270 dividido por 2 vai dar 135. Agora, qual é o número que a gente pode colocar aqui que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo?
Repare, dessa vez não pode ser mais o 2, porque 2 a gente só consegue dividir 126 e 90, não dá para dividir 135. Mas repare, dá para dividir os 3 aqui por 3. 126 dividido por 3 aqui vai dar 42. 90 dividido por 3 vai dar 30. E 135 dividido por 3 aqui vai dar 45. Agora, qual é o número que a gente pode colocar aqui que dá para dividir os 3 números aqui ao mesmo tempo aqui, ó? Qual vai ser o número que a gente pode colocar aqui? Veja, os 3 aqui a gente ainda pode dividir os 3 por 3, porque 42 dividido por 3 aqui vai dar 14. 30 por 3 aqui vai dar 10. E 45 agora por 3 vai dar 15. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número exceto 1. Então, quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que ficaram aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então, é só multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes 3 aqui vai dar 18. Assim, o máximo divisor comum entre esses 3 números, 252, 180 e 270, é 18. Esse máximo divisor comum que a gente encontrou aqui é exatamente essa quantidade X de provas aqui que a gente vai precisar. Assim, cada professor vai receber 18 provas para corrigir. Dessa forma, pegando essas 252 provas de português e entregando 18 provas aqui para cada professor, nós vamos precisar aqui de quantos professores? 252 aqui, ó, dividido por 18, é só olhar aqui nessa tabelinha que nós fizemos aqui, ó, nessa fatoração. Então, olha só, 252 aqui, ó, ao dividir por 18 aqui sobrou quanto? Deu 14. Então, 252 dividido por 18, a gente vai precisar aqui, ó, de 14 professores. Agora, e as provas de matemática? São 180 provas de matemática. Ao entregar 18 provas aqui para cada professor, a gente vai precisar de quantos professores para corrigir as provas de matemática? 180 dividido por 2, por 18, a mesma coisa. Vamos pegar os 180 aqui, ó, vamos aqui, dividir por 18, que vai caber quanto? 10. Então aqui nós vamos precisar de 10 professores para corrigir as provas de matemática. E quantos professores de inglês que a gente vai precisar? São 270 provas de inglês, dividindo aqui, entregando 18 provas aqui para cada professor, 270 então dividido por 18, vamos lá, 270 por 18 que vai dar 15, então nós vamos precisar aqui, ó, de 15 professores. Dessa forma que no total nós vamos precisar de quantos professores? 14 com 15, 29. Com mais 10, nós vamos precisar então de 39 professores. Então, o número mínimo de professores que devem ser chamados para fazer essa correção dessas provas serão 39 professores. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 22, pessoal, tratou de mínimo múltiplo comum. Diz assim a questão: em certo ano, a partir de certo dia, Paulo atendeu clientes em 2 bairros vizinhos, Porto e Estação. Paulo visitou o bairro Estação a cada 6 dias e visitou o Porto a cada 14 dias. Dia 11 de maio foi o 3º dia desse ano que Paulo fez visita no mesmo dia aos 2 bairros. E no dia seguinte, ao 7º dia do ano, em que ele visitou no mesmo dia os 2 bairros, ele entrou de férias por 45 dias. Tendo voltado a trabalhar, qual dia? Bom, pessoal, veja bem, o texto está informando para a gente que no determinado ano aqui, a partir de certo dia, Paulo atendeu clientes aqui em 2 bairros aqui, que ele está chamando aqui, ó, de Porto e Estação. Então, vamos marcar aqui, ó, bairro Porto e Estação. Informou que ele visitou o bairro Estação aqui a cada 6 dias. Então, o bairro Estação ele visitou a cada 6 dias. Já o bairro Porto ele visitou aqui a cada 14 dias. Informou que no dia 11 de maio foi o 3º dia desse ano que ele fez visita ao mesmo dia que nos 2 bairros. Então, no dia 11 de maio, portanto, no dia 11/5, aqui ele fez visita aqui aos 2 bairros aqui no mesmo dia. Então, falar que esse aqui vai ser meu dia inicial. Vou chamar esse dia inicial que é o de dia 0. Como o bairro Porto que ele visita a cada 14 dias, depois desse dia aqui, quando será a próxima vez que ele volta a visitar o bairro Porto? 14 dias mais tarde. E quando será a próxima vez que ele volta a esse bairro Porto? 14 dias mais tarde, portanto, depois de 28 dias desse dia inicial. E assim sucessivamente. Já o bairro Estação ele visita a cada 6 dias. Como ele visitou aqui, ó, nesse dia inicial, que é o dia 0, a próxima vez que ele volta a visitar o bairro Estação será 6 dias mais tarde. E a próxima vez que ele volta a esse bairro Estação vai ser 6 dias mais tarde, portanto, depois de 12 dias desse dia inicial. E assim sucessivamente. Então, observe, ele visitou os 2 bairros aqui, ó, nesse dia aqui, ó, 11 de maio. Então, nesse dia 0 aqui, ó, esse aqui foi o meu dia inicial. Ele visitou os 2 bairros aqui nesse dia.
Quando será a próxima vez que ele vai voltar a visitar esses dois bairros? É isso que nós precisamos saber. Repare bem, todos esses números que estão aqui, ó, 0, 14, 28, todos esses números aqui, ó, são múltiplos aqui, ó, de 14. Todos esses números que estão aqui, 0, 6, 12, são múltiplos de 6. Então, o número que nós estamos procurando aqui, ele precisa ser múltiplo desses números. E precisa ser múltiplo dos dois. Então, um múltiplo que é comum. E nós precisamos saber qual que é o menor intervalo de tempo que se passou dessa visita para essa próxima visita. Então, estamos procurando aqui, é o menor múltiplo comum. Portanto, estamos procurando o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui, ó, 14 e 6. Para a gente encontrar esse mínimo múltiplo comum, a gente vai utilizar esse seguinte procedimento. A gente pega esses dois números e escreve aqui embaixo. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical e fatorar esses dois números. Fatorar e decompor em fator primo. Então, qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que dá para dividir algum desses números? Veja que vai ser o 12, o 2. 14 aqui, ó, dividido por 2 aqui vai dar 7. 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora não dá mais por 2, mas vai dar aqui, ó, por 3. 7 por 3 não dá, a gente desce o 7. 3 por 3 vai dar 1. E agora finalmente vai dar por 7. 7 por 7 vai dar 1. Descemos o 1. Quando todos aqui, ó, ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que ficaram aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então é só multiplicar isso aqui. 2 vezes 3, 6. Vezes 7 aqui, ó, 42. Então o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 14 e 6 aqui, resultou em 42. Esse mínimo múltiplo comum é exatamente essa quantidade de dias que se passaram aqui, ó, dessa visita. Significa, então, que as visitas aos dois bairros no mesmo dia têm que ocorrer aqui a cada 42 dias. Então, significa que de 42 dias em 42 dias ele visita os dois bairros juntos no mesmo dia. Agora, como ele informou para a gente que nesse dia aqui, ó, 11 de maio, que foi o terceiro dia da visita desse ano. Então, nesse dia de 11 de maio foi a terceira visita dele. Então, significa que vai ter duas visitas antes. Ele vai ter a primeira visita e a segunda visita. Aí ele informou ainda que no dia seguinte ao sétimo dia do ano, em que ele visitou no mesmo dia os dois bairros, então vai ter mais, ele tem um total aqui, ó, de 7 visitas no ano. Então, se ele tem um total de 7 visitas no ano, ele já fez essas 3 visitas, para completar as 7 visitas ainda faltam 4. Então ele vai ter ainda uma quarta visita, quinta visita, sexta visita e sétima visita. Aí falou que no dia seguinte aqui, ele entrou aqui, ó, de férias por 45 dias. Então as férias dele teve uma duração de 45 dias. Agora, depois desse mês de maio aqui, ó, até chegar no último dia do ano, quantos meses que nós vamos ter aqui? Quais são os meses que a gente tem? Repare, nós vamos ter o mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós queremos saber qual foi o dia que ele voltou a trabalhar. Então, é algum desses meses aqui, qual foi o dia? Bom, primeiramente é o seguinte, repare bem, o mês de maio aqui nós sabemos que tem quantos dias? O mês de maio tem 31 dias. O mês de junho ele tem 30 dias. O mês de julho aqui tem 31, agosto também tem 31, setembro tem 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro tem 31 dias. Agora repare bem, ele teve aqui essas 4 visitas. Nessas 4 visitas aqui, quantos dias que nós temos? Se cada visita aos dois bairros ocorre a cada 42 dias e nós tivemos mais 4 visitas, então vai ser 4 aqui vezes 42, que totaliza 168 dias. Então, para essas 4 visitas aqui, ele teve 168 dias. Mais esses 45 dias que ele teve de férias, aqui nós vamos ter um total, então, de 213 dias. Então, ele deve voltar a trabalhar depois de 213 dias no dia seguinte a esse daqui. Agora, observe. O mês de maio, a gente sabe que são 31 dias. Então, do dia 11 ao dia 31, aqui faltam ainda 20 dias. 20 dias aqui, mais essa quarta visita aqui, que tem aqui a duração aqui, que ela ocorreu aqui nesse mês de junho, então 20 mais 30 aqui nós vamos ter 50 dias. Nós precisamos chegar em 213 dias. Então 20 dias aqui, ok? 11 de maio que foi essa terceira visita. Agora aqui nós temos mais 31 dias. Para chegar aqui em algum lugar aqui, 20 mais esses 30 dias aqui dá 50 dias. Em algum momento aqui aconteceu mais uma visita. Agora 50 dias aqui, mais 31 no mês de julho, nós vamos ter aqui 81 dias. 81 dias mais 31 aqui nós vamos ter 112 dias. 112 dias agora, mais 30 dias aqui de setembro, 142 dias. Não chegamos ainda em 213 dias. 142 aqui, mais 31 aqui vai dar 173. 173 mais 30 agora vai dar 203. Bom, falta quantos para chegar em 213? Só faltam agora 10 dias. Então aqui,
Aqui, depois das férias dele, vai encerrar aqui no dia 10 de dezembro. Se as férias dele encerrou aqui no dia 10 de dezembro, então ele volta a trabalhar qual dia? Ele volta a trabalhar no dia seguinte. Então, no dia seguinte aqui vai ser o dia 11 de dezembro. Portanto, ele vai voltar a trabalhar no dia 11 de dezembro, procurando aqui nas alternativas de entrevista aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou de operações envolvendo conjuntos, razão e proporção. A questão diz assim: uma empresa tem 308 funcionários formados em administração ou economia, com alguns deles tendo formação nas duas áreas. A razão entre o número de administradores e o número de economistas dessa empresa é de 1 para 5. Mas se considerarmos apenas os funcionários com uma única formação, essa razão passa a ser de 1 para 9. O número de funcionários dessa empresa que possuem formação em administração e economia é qual desses daqui? Bom, pessoal, vamos tomar as informações aqui do texto. Está dizendo que essa empresa tem um total aqui de 308 funcionários. Esses 308 funcionários eles têm formação aqui em administração ou economia. E alguns deles têm formação aqui nas duas áreas. Então, repare, nós temos aqui grupos de funcionários com formação em administração e grupos de funcionários com formação aqui em economia. Portanto, nós temos conjuntos de funcionários aqui. Então, nós vamos marcar aqui os diagramas para representar esses conjuntos. Vou marcar aqui o primeiro diagrama daqueles que têm formação aqui em administração. Um outro diagrama com aqueles que têm formação em economia. Como alguns deles têm formação nas duas áreas, nós vamos marcar aqui um diagrama fazendo a interseção com o primeiro, porque nós vamos ter aqui funcionários que têm formação tanto em administração quanto em economia. O texto informou para a gente que a razão entre o número de administradores e o número de economistas dessa empresa é de 1 para 5. Mas quantos são aqueles que têm formação aqui em administração? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que o número daqueles que têm formação em administração aqui, eu vou falar que vai ser uma quantidade A. E quantos que têm formação em economia? A gente também não sabe, então vamos falar que aqui vai ser uma quantidade E. Mas nós sabemos que a razão entre o número de administradores e o número de economistas é de 1 para 5. E razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Essa razão é entre os administradores, que é A, para os economistas aqui, que é E. Essa razão, de acordo com a informação aqui do texto, ela é de 1 para 5. Repare, conseguimos montar aqui esta proporção. Mas ele falou ainda que se a gente considerar apenas os funcionários com uma única formação, essa razão agora passa a ser de 1 para 9. E ele quer que a gente determine o número de funcionários dessa empresa que possui formação nas duas áreas, em administração e economia. Então, nós precisamos saber aqui quantos são esses que têm formação aqui nas duas áreas. Eu não sei quantos são, é exatamente o que a gente quer. Eu vou falar que isso aqui vai ser uma quantidade X. Dessa forma, quantos são aqueles funcionários que têm formação apenas em administração? É só pegar o total de funcionários que têm formação em administração aqui, retirar esses que têm formação aqui nessas duas áreas, que é X, então aqui vai sobrar essa quantidade A menos X. Esses aqui têm formação apenas em administração. Quantos que têm formação apenas em economia? A gente pega o total daqueles que são economistas, que a gente está chamando aqui de E, retira os que têm formação nas duas áreas, que é X, então aqui vai sobrar E menos X, que são aqueles que têm formação apenas em economia. E ele falou, se a gente considerar apenas os funcionários aqui como uma única formação, ou seja, os que têm formação apenas em administração e aqueles que têm formação apenas em economia, essa razão agora passa a ser de 1 para 9. Então, nós vamos ter aqui nova razão. Vou colocar aqui um novo traço de fração. Essa razão agora é entre aqueles que têm uma única formação, ou seja, os que têm formação aqui apenas em administração, que é A menos X, para os que têm formação apenas em economia, que vai ser essa quantidade E menos X. E essa razão passa a ser aqui de 1 para 9. Montamos aqui essa outra proporção. Como isso aqui é uma proporção, a gente sabe que uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É só pegar isso aqui e multiplicar cruzado. E vezes 1 vai dar E, que é igual a 5 vezes A. Pronto, chegamos aqui nesta equação. Aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar isso e multiplicar cruzado também. 1 vezes E menos X, que é igual a 9 que multiplica A menos X. Só que a gente já sabe que E é 5A. Então aqui no lugar de E nós vamos colocar aqui 5A. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 9 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então aqui vai ficar 5A menos X. E aqui vamos pegar o 9 e multiplicar todo mundo aqui. 9 vezes A, 9A. 9 vezes menos X, menos 9X. Agora eu vou pegar esse menos 9x, vou passar aqui para o primeiro membro, e esse 5a eu vou passar para o segundo. Então está menos 9x, vem para cá mais 9x. E mais 9x menos x aqui vai ficar 8x.
Agora eu peguei 5A e passar para lá, então vai menos 5A. E 9A menos 5A que vai ficar 4A. Veja que a gente vai poder simplificar aqui, ó, esse 4 com esse 8. Dividindo 8 por 4, aqui fica 2. Portanto, isso aqui vai ficar 2x, que é igual a A. Se 2x é igual a A, então nós podemos dizer que A é igual a 2x. Então, já sei que A é 2x. Como eu já sei que A é 2x, a gente volta a substituir aqui. No lugar de A, nós vamos colocar 2x. E 5 vezes 2x, então nós vamos concluir que E é igual a 10x. Por outro lado, se a gente somar todos esses funcionários aqui, eu tenho que dar o total de funcionários da empresa, que é 308. Então, somando esses que tem informação apenas em administração aqui, que é A menos X, com esse que tem informação nas duas áreas aqui, que é X, mas esse que tem informação apenas em economia aqui, que é E menos X, isso tem que dar o total de funcionários, que é 308. Veja que a gente vai poder cancelar aqui, ó, menos X com mais X. Portanto, aqui vai ficar ó, A mais E menos X. Isso aqui é igual a 308. Só que a gente já sabe que o valor de A aqui ó, é 2x. Então, aqui no lugar de A, vamos colocar 2x. E a gente também sabe agora que é 10x. 2x mais 10x, 12x. Menos x aqui vai ficar 11x, que é igual a 308. Assim, o valor de x, que é o que nós estamos querendo, que é aquela quantidade de funcionários dessa empresa que possui informação nas duas áreas aqui, ó, em administração e economia, vai ser, basta pegar esse 11, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 308 por 11, a gente encontra que x é 28. Assim, o número de funcionários dessa empresa que possui informação em administração e economia são 28 funcionários. E isso a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma belíssima questão, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi a questão que tratou do cálculo de porcentagem. E no meu entendimento, essa foi a questão mais trabalhosa dessa prova. É preciso ter muita atenção aqui para não errar nas continhas. Então vamos lá, a questão diz assim: uma campanha para arrecadação de leite contou com a participação de todos os 200 alunos de uma escola, e cada um trouxe pelo menos uma caixa de leite. Foram 4 dias de campanha, e no primeiro dia apenas alguns alunos contribuíram, trazendo 2 caixas de leite cada um. No segundo dia, 40% dos alunos que ainda não tinham contribuído trouxeram 3 caixas cada, e metade de quem já havia contribuído trouxe mais uma caixa cada. No terceiro dia, 20% dos alunos que já tinham contribuído com exatamente 2 caixas trouxeram mais uma caixa cada, e 10% dos alunos que ainda não tinham contribuído trouxeram uma caixa cada. No quarto dia, foi doado um total de 80 caixas pelos 27 alunos que até esse dia ainda não tinham contribuído. O total de caixas arrecadadas nessa campanha foi de qual desses daqui? Então, observe, é um texto bem grande, a gente tem que tomar as informações aqui com muito cuidado. Bom, ele está falando aqui que essa campanha para arrecadação de leite, ela contou com a participação aqui ó, de todos os 200 alunos de uma escola. E cada um deles trouxe pelo menos uma caixa de leite. Então a gente já sabe que o total de alunos que contribuíram aqui foram 200 alunos. Informou que foram 4 dias de campanha e que no primeiro dia apenas alguns alunos contribuíram trazendo 2 caixas de leite cada um. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar quantos foram esses alunos que contribuíram em cada um desses 4 dias de campanha. Então vamos começar aqui, ó. No primeiro dia ele diz que apenas alguns alunos contribuíram, só que a gente não sabe quantos são esses alunos. Então, eu vou falar aqui que foi uma quantidade X. Então, observe, se o total de alunos aqui são 200 alunos que contribuíram. No primeiro dia, X alunos que contribuíram. Então, faltam quantos alunos ainda para contribuir? É só pegar o total de alunos, que é 200, e retirar esses que contribuíram aqui no primeiro dia, que é X. Então, fica faltando ainda 200 menos X. Aí ele falou que agora, no segundo dia, 40% aqui dos alunos que ainda não tinham contribuído trouxeram 3 caixas cada um. Então, repare, 40% desses que ainda não tinham contribuído aqui. É 40% dessa quantidade que falta contribuir ainda. Então, é 40% de 200 menos X. Agora, repare, se esses aqui, ó, 40% desses aqui que estavam faltando contribuíram, quantos que ainda faltam contribuir? 40% dessa quantidade aqui contribuiu. Então, ainda falta aqui ó, 60% dessa quantidade que já contribuiu. Agora, perceba, 40% é 40 sobre 100, que é 0,4. Então, nós vamos ter aqui 0,4 de 200 menos x. De em matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,4 vezes 200 menos x. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 0,4 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses.
0,4 aqui, ó, vezes 200. Fazendo a continha aí vai dar 80. 0,4 vezes menos x, aqui vai ficar menos 0,4x. Então, no segundo dia, essa foi a quantidade de alunos que contribuíram. Agora, quantos que ainda faltam? É 60% dessa quantidade aqui. 60% a gente sabe que é 60 sobre 100, que é 0,6. Então, falta ainda 0,6 de 200 menos x. De é vezes, então isso aqui vai ficar 0,6 vezes 200 menos x. Novamente aqui a gente faz as continhas. 0,6 aqui, ó, vezes 200, aqui vai ficar 120. 0,6 aqui vezes menos x, menos 0,6x. Esses aqui são os que ainda faltam. Aí ela informou agora que no terceiro dia, 20% dos alunos que já tinham contribuído com 2 caixas trouxeram mais uma caixa cada. Mas 10% dos alunos que ainda não tinham contribuído trouxeram uma caixa cada. Então, aqui no terceiro dia, 10% desses que ainda não tinham contribuído, que é essa quantidade aqui que ainda falta. Então, vai ser 10% desta quantidade aqui, ó. Esses aqui trouxeram aqui, cada um deles trouxe mais uma caixa. Mas quantos que ainda faltam contribuir? Então, repare, se 10% aqui, ó, desses que ainda faltam contribuir, faltam ainda 90% dessa quantidade que ainda não tinham contribuído. Novamente, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Portanto, isso aqui vai ficar 0,1 de 120 menos 0,6x. De é vezes, então isso aqui vai ficar 0,1, que multiplica 120 menos 0,6x. Aplicando aqui de novo a propriedade distributiva, 0,1 aqui, ó, vezes 120, isso aqui vai ficar 12. 0,1 vezes menos 0,6x, que vai ficar menos 0,06x. Então, esses aqui contribuíram aqui no terceiro dia. Quantos que ainda faltam aqui? 90% dessa quantidade aqui. 90% é 90 sobre 100, que vai dar 0,9. Portanto, isso aqui vai ficar o 0,9 de 120 menos 0,6x. De matemática é vezes, então vai ficar 0,9 vezes 120 menos 0,6x. Novamente, aplicando aqui a propriedade distributiva. 0,9 aqui, ó, multiplicando por 120, a gente vai encontrar aqui 108. 0,9 aqui vezes menos 0,6x, que vai ficar menos 0,54x. Esses são os que ainda faltam contribuir. Esses que ainda faltam contribuir aqui vão contribuir agora no quarto dia. Mas ele informou que no quarto dia aqui foi doado um total de 80 caixas pelos 27 que até esse dia ainda não tinham contribuído. Então, os alunos que ainda faltam contribuir aqui é 27. Então, esses que estão faltando aqui ó, tem que ser igual a 27. Repare que finalmente nós conseguimos chegar aqui ó, numa equação para a gente resolver. Vamos pegar essa equação e vamos colocar aqui para a gente resolver. Ó. 108 menos 0,54x é igual a 27. Vamos pegar esse 27 e vamos passar aqui para o primeiro membro. E esse menos 0,54x a gente passa para o segundo. Então vai ficar ó, 108 aqui menos 27, que vai ficar 81. Passando isso aqui para lá vai mais 0,54x. Se 81 é igual a 0,54x, então 0,54x é igual a 81. Para a gente achar esse valor de x aqui, é só pegar esse 0,54, está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem duas casas que depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui ó, por 100. 0,54 que vezes 100, a vírgula desloca duas casas para a direita, isso quer ficar 54x. E multiplicando 81 por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que isso quer ficar 8.100. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor do x. Esse 54 está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí no cantinho do papel, dividindo 8.100 por 54, a gente conta que x é 150. Então, nós já sabemos que o número de alunos que doaram aqui no primeiro dia foram 150 alunos. Assim, quanto que ficou faltando aqui? Bom, a gente já sabe que o valor do x aqui é 150, então 200 menos 150 significa que ficaram faltando ainda 50 alunos. Então, a gente já sabe que aqui no primeiro dia, 150 alunos doaram e ficou faltando 50. Vamos tirar isso aqui por enquanto para a gente colocar todos os alunos aqui das quantidades em cada um dos 4 dias. Então veja, a gente já sabe que no primeiro dia foram 150 alunos que doaram e ficou faltando 50. Agora no segundo dia ele informou que é 40% desses alunos aqui que faltam que ainda não tinham contribuído. Então vai ser 40% desses que faltam aqui. Ó. Então é 40% de 50. 40% de 50 aqui, ó, 40 a gente sabe que é 0,4, é 40 sobre 100 que é 0,4, então vai ser 0,4 de 50 de vezes, então 0,4 vezes 50. E 0,4 vezes 50, então significa que no segundo dia 20 alunos desses que faltavam doaram. Se 20 alunos desses que faltavam doar, quantos que faltam aqui agora para doar? 50 menos 20 significa que aqui está faltando então 30 alunos para doar. Aí ele disse que agora, no terceiro dia, 20% dos alunos que já tinham contribuído com exatamente 2 caixas trouxeram mais uma caixa. Só que é 10% aqui desses que ainda não tinham contribuído é que trouxeram uma caixa. Então é 10% desses que ainda não tinham contribuído. Então é 10% desses 30 aqui.
10% desses 30, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que é 0,1. Então é 0,1 de 30. De matemática é vezes, então vai ser 0,1 vezes 30. E 0,1 aqui vezes 30, isso aqui vai dar 3. Portanto, 3 alunos aqui doaram no terceiro dia. Então, se 3 alunos aqui doaram no terceiro dia, tinham 30 alunos que ainda faltavam, quantos que ainda vão ficar faltando? 30 menos 3 aqui, 27. Esses 27 aqui foram os alunos que doaram aqui no quarto dia. Então, no quarto dia foram 27 alunos que doaram. Pronto, agora a gente já sabe as quantidades de alunos que doaram em cada um dos 4 dias. Então, vamos tirar essas contas aqui, vamos deixar somente as quantidades de alunos. Então, repare, o total de alunos são 200 alunos. No primeiro dia, 150 alunos fez a doação. No segundo dia foram 20. No terceiro dia foram 3. E no quarto dia foram esses 27. Agora nós vamos calcular aqui qual foi o total de caixas arrecadadas aqui por esses alunos desses 4 dias. O texto informou aqui que no primeiro dia aqui, alguns alunos que são esses 150 agora, cada um aqui trouxe 2 caixas de leite. Então, 150 alunos aqui do primeiro dia, multiplicando pela quantidade de caixas de leite. Cada um trouxe 150 vezes 2, 300 caixas aqui no primeiro dia. Então, o total aqui no primeiro dia foram 300 caixas. Agora ele informou que no segundo dia, 40%, que são esses 20 alunos que ainda não tinham contribuído, cada um aqui agora trouxe 3 caixas. Então, vezes 3 caixas. 20 vezes 3, 60 caixas que eles trouxeram. Mas ele informou que metade de quem já havia contribuído, quem é que já havia contribuído são esses 150. Então, metade desses 150, ele informou que cada um trouxe mais uma caixa. Então, metade de 150 aqui são 75 alunos. Cada um trouxe aqui uma caixa. Então, 75 vezes 1 vai dar 75. Portanto, no segundo dia foram 60 caixas aqui, mais essas 75 caixas aqui, totaliza 135 caixas aqui no segundo dia. Agora, no terceiro dia, ele falou 20% dos alunos que já tinham contribuído com exatamente 2 caixas trouxeram mais uma caixa cada. Bom, então repare, ele disse 20% dos alunos que já tinham contribuído com exatamente 2 caixas. Veja, exatamente 2 caixas era esses 150. Mas a gente já sabe que desses 150 aqui, metade já contribuiu com mais uma. Então vai ser 20% aqui mais da outra metade. Então vai ser 20% da outra metade. Qual que é a outra metade de 150? Vai ser de 75. E 20% de 75 é quanto? 20% é 20 sobre 100, que é 0,2. E 0,2 aqui, de 75 vai ser 0,2 vezes 75. E multiplicando 0,2 aqui por 75, isso aqui vai dar 15 alunos. Esses 15 alunos, cada um aqui trouxeram aqui mais uma caixa. Então, 15 vezes 1 aqui vai dar 15. E 10%, que são esses 3 aqui dos alunos que ainda não tinham contribuído, cada um trouxe uma caixa. Então, aqui, 3 vezes 1, que vai dar 3. Portanto, no total aqui no terceiro dia foram 3 caixas aqui, com mais 15, deu um total aqui de 18 caixas. E no quarto dia foi doado um total de 80 caixas por esses 27 alunos. Então, esses 27 alunos, eles trouxeram 80 caixas. Então, nós ainda temos aqui mais 80 caixas. Assim, o total de caixas arrecadadas aqui vai ser a soma de todos esses aqui. Então, somando aqui, 300 mais 135, mais 18, mais 80, a gente vai ter então um total de 533 caixas. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra B. Show de bola, foi uma bela questão, mas bem grande, muito trabalhosa, não foi, gente? Questão 25, pessoal, foi uma questão de regra de 3 composta. Diz assim: o refil de certo produto é envasado por máquinas idênticas, cada refil contendo 240 ml. Certo dia, 5 dessas máquinas funcionaram por 10 horas no envase do produto. E no dia seguinte, 12 máquinas funcionando por 5 horas envasaram 960 litros a mais que a produção do dia anterior. Em uma hora, o número de refis envasados por cada uma dessas máquinas é qual desses daqui? Bom, a gente percebe então que é uma questão que envolve regra de 3. Então, nós vamos tomar as grandezas que nós temos aqui. Então, repara, a gente tem aqui a grandeza máquinas, temos também a grandeza aqui, tempo em horas, e temos também a quantidade envasada aqui. E repare, como ele está falando aqui que no dia seguinte, 12 máquinas funcionando aqui por 5 horas, envasaram 960 litros a mais, então nós vamos colocar essa quantidade envasada aqui, em litros. Pronto, então nós temos aqui 3 grandezas. Se nós temos 3 grandezas, é uma questão que envolve regra de 3 composta. Então agora a gente vai preencher essas grandezas. Ele está informando que certo dia aqui, 5 dessas máquinas funcionaram aqui por 10 horas no envase do produto. Mas não informou qual foi essa quantidade envasada. Então eu vou falar que essa quantidade envasada aqui, por essas 5 máquinas durante 10 horas aqui, vai ser uma quantidade X.
mas diz que no dia seguinte, agora, 12 máquinas, funcionando agora por 5 horas, elas envasaram aqui 960 litros a mais que a produção do dia anterior. Então a quantidade que essas 12 máquinas envasaram aqui em 5 horas foi uma quantidade que é 960 litros a mais do que essa quantidade aqui, ó. Como essa quantidade aqui é X, então nesse dia seguinte aqui vai ser essa quantidade X mais 960. Pronto, nós preenchemos aqui as 3 grandezas. O próximo passo agora é a gente verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, nós vamos pegar essa grandeza, que é a quantidade envasada, que é onde a gente tem a incógnita X, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima, ela vai servir apenas como orientação. Vamos colocar essa primeira setinha aqui para baixo e vamos comparar essas outras 2 grandezas com essa grandeza quantidade envasada. Então, vamos começar aqui com essa grandeza máquinas em relação a essa grandeza quantidade envasada. Então, repare, 5 máquinas aqui conseguem envasar essa quantidade X aqui desse produto. Mas se a gente colocar mais máquinas para trabalhar, se a gente colocar 12 máquinas para trabalhar, a gente vai envasar uma quantidade maior ou menor desse produto. Então, observe, se com 5 máquinas a gente consegue envasar essa quantidade X, com 12 máquinas a gente vai envasar uma quantidade maior. Nós aumentamos as máquinas, mas vamos ter que aumentar também essa quantidade envasada. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza máquinas, em relação à grandeza quantidade envasada, ela é diretamente proporcional. Agora nós vamos comparar a grandeza tempo com essa grandeza quantidade envasada. Em 10 horas é envasada essa quantidade X do produto. Em uma quantidade menor de tempo, em 5 horas a gente vai envasar uma quantidade maior ou menor. Então, novamente, em 10 horas é envasada essa quantidade X. Em 5 horas vai ser envasada uma quantidade menor. Dessa vez nós diminuímos o tempo e tivemos também que diminuir aqui a quantidade envasada. Se a gente diminui de um lado e diminui do outro, então a setinha parece ficar na mesma posição dessa. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza tempo, em relação a essa grandeza quantidade envasada, também é diretamente proporcional. Pronto, agora que nós sabemos que essas 2 grandezas são diretamente proporcionais a essa grandeza quantidade envasada, a gente pega essa grandeza quantidade envasada, que é X sobre X mais 960, ela deve ser igual ao produto dessas outras 2 na ordem que elas estão. Como as 2 estão na ordem direta, a gente vai manter exatamente como está aqui. Está 5 sobre 12, então vai ficar igual a 5 sobre 12. Vezes essa outra aqui também na ordem direta, então a gente vai manter na ordem que está aqui. Então, vezes 10 sobre 5. E agora a gente simplifica o que é possível para facilitar nas nossas contas. Veja que dá para simplificar aqui, 5 com 5. Também dá para a gente simplificar aqui o 10 com 12, dividindo aqui em cima e embaixo por 2. 10 por 2 aqui vai dar 5, 12 por 2 vai dar 6. E agora a gente pega isso e multiplica em cruz. 6 vezes x, 6x, que é igual a 5 que multiplica x mais 960. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Nós vamos pegar esse 5 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Portanto, vai ficar 6x, que é igual a 5 vezes x, 5x. 5 vezes 960. Fazendo essas continhas aí, vai chegar em 4.800. Agora vamos pegar esse 5x e passar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar 6x menos 5x, vai dar x, que é igual a 4.800. Pronto, então já sei que o valor desse x aqui é 4.800. 4.800 litros. Então nós sabemos que essas 5 máquinas aqui, em 10 horas, elas conseguem envasar 4.800 litros desse produto. Mas repare que ele está falando aqui que cada refil está em ml. Se está em ml, nós vamos ter que converter esses litros aqui para ml. A gente sabe que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então é só pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. Multiplicando isso aqui por 1.000, é só acrescentar 3 zerinhos no final. Isso aqui vai dar então 4.800.000 ml. Então essas 5 máquinas em 10 horas elas conseguem envasar essa quantidade aqui. Só que ele quer saber quantos refis que são envasados por cada uma dessas máquinas em 1 hora. Então repare, aqui nós já sabemos que cada refil tem 240 ml. Então se a gente pegar esse total aqui, que essas 5 máquinas envasaram aqui em 10 horas e dividir aqui pela quantidade que contém cada refil, que é 240 ml, se a gente pegar isso aqui e dividir por 240 ml, a gente vai saber quantos refis foram envasados. Fazendo essas continhas aí, dividindo 4.800.000 ml aqui por 240 ml, então significa que elas conseguiram envasar aqui 20.000 refis. Então observe, as 5 máquinas aqui em 10 horas conseguiram envasar 20.000 refis. Só que nós queremos saber quantos refis que cada uma das máquinas consegue envasar em 1 hora. Então se a gente pegar o total de refis que essas 5 máquinas envasaram, se a gente pegar esses 20.000 refis e dividir aqui pela quantidade de máquinas, a gente vai saber quantos refis cada máquina consegue envasar. 20.000 que é dividido por 5, então elas conseguem envasar 4.000 refis.
Portanto, cada uma máquina consegue envasar 4.000 refis, mas isso aqui foi em 10 horas, então se a gente pegar esses 4.000 refis aqui e dividir agora pelas 10 horas que elas trabalharam, 4.000 refis aqui dividido por 10 horas significa que elas vão conseguir envasar 400 refis por hora. Assim, em uma hora, o número de refis envasados por cada uma dessas máquinas vai ser 400 refis, e isso a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 26, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples. A questão diz assim: Alex e Bela têm alguns filhos, e a média aritmética das idades desse casal e seus filhos é 30 anos. Se calcularmos a média das idades sem considerarmos Abel, obteremos 26,5 anos. E se calcularmos a média das idades sem considerarmos Bela, obteremos 25 anos. Sabendo que a média das idades dos filhos desse casal é 19,8 anos, o número de filhos que eles têm corresponde a qual desses daqui? Bom, vamos tomar as informações aqui. Está dizendo que esse casal aqui, Alex e Bela, tem alguns filhos, mas nós não sabemos quantos são esses filhos que eles possuem. É exatamente o que a questão quer saber da gente, qual que é o número de filhos que o casal possui. Mas informou para a gente que a média aritmética das idades do casal e de seus filhos é 30 anos. E a gente sabe que média aritmética nada mais é que a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima a gente vai colocar a soma dos termos, que vai ser a soma das idades do casal e a de seus filhos. Então vai ser a idade do Alex, que eu não sei qual que é, eu vou falar que é a idade A, mais a idade da Bela, mais a idade dos seus filhos. Só que a gente não sabe quantos são esses filhos. Então eu vou falar aqui que vai ser a idade do filho 1, mais a idade do filho 2, mais pontinho, pontinho, até chegar na idade do último filho, do enésimo filho. Então repare, nós estamos colocando aqui uma quantidade N de filhos. É exatamente essa quantidade N que a gente quer saber. Quantos são os filhos desse casal? Isso aqui dividido pelo total de termos. Repare que agora o total de termos vai ser a quantidade de pessoas que nós temos aqui. E qual que é essa quantidade de pessoas? É o casal, que são duas pessoas aqui, mais os seus N filhos. Então vai ser os dois aqui, que é o casal, mais a quantidade N de filhos. Só que essa média ele informou para a gente que ela é igual a 30 anos. Pronto, armamos essa primeira equação aqui. Por outro lado, ele informou também que se a gente calcular agora a média das idades, mas sem considerar o Abel, a gente vai ter aqui 26,5 anos. Então, vamos ter uma nova média. Então, vamos colocar aqui um outro traço de fração. Só que dessa vez aqui nós não vamos colocar o Abel. Nós vamos colocar apenas a idade da Bela aqui e mais dos filhos. Então, ele falou que se a gente calcular a média das idades, mas sem considerar o Abel. Então, vamos colocar somente a idade da Bela mais os seus N filhos. Dividido agora pelo total de pessoas, que vai ser quantas pessoas aqui? Vai ser a Bela mais os N filhos, portanto é uma pessoa mais os N filhos. E essa média agora vai ser 26,5 anos. Mas também disse, se a gente calcular agora a média das idades, mas sem considerar a Bela, a gente vai ter agora 25 anos. Então vamos ter uma outra média aqui, então vamos colocar um outro traço de fração. Só que agora a gente não vai considerar a Bela, a gente vai colocar aqui o Alex mais os seus N filhos. Dividido pelo total de pessoas agora, que vai ser o Alex mais os seus N filhos. Então é uma pessoa mais N filhos aqui. E essa média agora é 25 anos. Mas também informou que a média das idades dos filhos é 19,8 anos. Então a gente vai ter agora uma outra média. Vou colocar aqui um outro traço de fração. Dessa vez aqui vai ser a soma das idades dos filhos. Então vai ser o filho 1 mais o filho 2 até o filho N aqui, dividido pelo total de filhos, que a gente sabe aqui que é N. Então nós estamos chamando essa quantidade de filhos aqui de N. E essa média aqui é 19,8. Pronto, nós conseguimos montar aqui essas 4 equações. Vamos pegar nessa primeira equação, esse 2 mais N está dividindo, a gente vai passar para cá multiplicando. Então vamos ter essa soma aqui em cima. A mais B mais F1 mais F2 mais pontinho, pontinho até Fn é igual. Esse 2 mais N vem para cá multiplicando, então vai ficar 30 que multiplica 2 mais N. A mesma coisa aqui, eu peguei esse 1 mais N está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar B mais F1 mais F2 mais pontinho, pontinho, pontinho mais Fn é igual a 26,5 que multiplica 1 mais N. Aqui também, vamos pegar esse 1 mais N e passar para cá multiplicando. Então vai ficar A mais F1 mais F2 mais pontinho, pontinho mais Fn é igual a 25 que multiplica 1 mais N. Aqui também vamos pegar esse N, está dividindo e passando para cá multiplicando. Então vai ficar F1 mais F2 mais pontinho, pontinho mais até chegar em Fn é igual a N, passando multiplicando vai ficar 19,8N. Mas observe, nós conseguimos concluir aqui que F1 mais F2 mais pontinho, pontinho, pontinho mais Fn é igual a 19,8N.
Veja nessa primeira equação aqui, ó. Esse F1 mais F2 mais pontinho, pontinho, até chegar em Fn, a gente sabe agora que é 19,8N. A mesma coisa nessa outra equação. Esse F1 mais F2 mais pontinho, pontinho, até Fn, a gente já sabe que é 19,8N. Aqui também nessa equação. Esse F1 mais F2 até o Fn, aqui a gente sabe que é 19,8N. Bom, então vamos fazer aqui as devidas substituições. Aqui vai ficar, então, A mais B mais isso aqui que é 19,8N. E aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 30 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 30 vezes 2 aqui, 60. 30 vezes mais N mais 30N. Pronto, chegamos nesta equação. Vamos pegar esse 19,8N e passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar A mais B é igual a 60. Passando 19,8N para o segundo membro vai ficar 30N menos 19,8N. Fazendo essas continhas a gente vai encontrar 10,2N. Pronto, chegamos nessa equação aqui no final. Vamos deixar isso aqui por enquanto e vamos resolver essa outra equação. Aqui nós vamos ter B mais 19,8N. Aqui também a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 26,5 aqui e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 26,5 vezes 1 vai ficar 26,5. 26,5 vezes mais N vai ficar mais 26,5N. Vamos pegar esse 19,8N e passar para o segundo membro. Então, nós vamos ter que B vai ser igual a 26,5 aqui, passando para lá vai menos 19,8N. E 26,5N menos 19,8N, fazendo as continhas aí, isso aqui vai ficar 6,7N. Pronto, chegamos aqui, ó, que B é igual a isso aqui, ó, 26,5 mais 6,7N. Agora, nessa última equação, nós vamos ter aqui, ó, A mais 19,8N é igual, aqui também aplicando a propriedade distributiva, 25 vezes 1, 25. 25 vezes mais N mais 25N. Vamos pegar 19,8N e passar para o segundo membro. Então aqui vai ficar que A vai ser igual a 25. Passando 19,8N para lá vai menos 19,8N. E 25 menos 19,8N, isso aqui vai ficar 5,2N. Então observe, já sei quem é A e já sei quem é B. Então a gente volta a substituir aqui nessa primeira equação. No lugar de A aqui nós vamos escrever isso aqui, ó, 25 mais 5,2N. B também a gente sabe que é 26,5 mais 6,7N. Então aqui no lugar de B a gente vai escrever mais 26,5 mais 6,7N. E isso é igual a 60 mais 10,2N. Vamos juntar aqui os termos semelhantes. 25 aqui, ó, mais 26,5 aqui vai ficar 51,5. E 5,2N aqui, mais 6,7N aqui vai ficar 11,9N. E isso é igual a 60 mais 10,2N. Vamos pegar esse 10,2N e passar aqui para o primeiro membro, e esse 51,5 a gente passa para o segundo. Então vai ficar 11,9N, menos 10,2N, que vai ficar 1,7N. Agora vou pegar esse 51,5 e passar para o segundo membro, então vai ficar 60, menos 51,5, isso aqui vai ficar 8,5. Para achar o valor do N, que é o que a gente está querendo, é só pegar esse 1,7, tá multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente só tem uma casa depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10. 1,7 aqui, multiplicando por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita, isso aqui vai ficar 17N. E 8,5 multiplicando por 10, aqui vai ficar 85. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor do N. Esse 17 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 85 aqui por 17, a gente conta que N é igual a 5. N é a quantidade de filhos que o casal possui. Portanto, a quantidade de filhos que o casal possui são 5 filhos. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Foi uma questão bem grande, mas muito bacana, não foi, gente? Questão 27, pessoal, foi uma questão de juros simples e que, no meu entendimento, foi a questão mais fácil dessa prova. A questão diz assim: certo capital foi aplicado a juros simples a uma taxa de 2% ao mês. Após 10 meses, foram recebidos R$ 920 de juros por essa aplicação. Logo, o capital que foi inicialmente investido foi de qual desses daqui? Então, observe, ele está falando aqui, ó, certo capital. Só que a gente não sabe qual é esse capital. É exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual foi o capital que foi inicialmente investido? Eu não sei qual foi esse capital, vou falar que foi um capital X. Mas sabemos que foi aplicada aqui a essa taxa de 2% ao mês por esse período de tempo aqui, ó, de 10 meses. E recebeu esse juro aqui de R$ 920. Também informou que foi aplicado aqui a juros simples. E nós sabemos que o juro em juros simples é dado pela fórmula capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Esse juro a gente tem aqui que é 920, e isso vai ser igual a traço de fração. O capital que nós estamos querendo aqui que é o X, a taxa deu foi que é 2, e o período de tempo também informou para a gente que é 10. Tudo isso aqui é sobre 100.
dá para cancelar esse zerinho de cima com esse zerinho de baixo. Então aqui vai sobrar esse 10 que a gente vai passar para cá multiplicando. Tá dividindo, vem para cá multiplicando. E multiplicando 920 aqui por 10, só acrescentar um zerinho aqui no final, que isso aqui vai ficar 9.200. E aqui vai sobrar x vezes 2 vezes 1. X vezes 2 vezes 1 vai ser 2x. Se 9.200 é igual a 2x, então 2x é igual a 9.200. Assim o valor do x, que é o que nós estamos querendo aqui, é só pegar esse 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 9.200 por 2, a gente vai encontrar 4.600. Dessa forma, o capital que foi inicialmente investido foi de R$ 4.600. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola! Essa foi uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Questão 28, pessoal, foi uma questão que tratou de operações envolvendo frações. É mais uma questão bem grande essa. Então vamos lá. Um pote guardava várias balas. Vitor foi ao pote e pegou 12 balas. Meia hora depois, Vitor voltou e pegou um terço das balas que ainda estavam no pote. Meia hora depois, Marina pegou 33 balas do pote. Meia hora depois, Marina pegou um terço das balas que ainda estavam no pote. Nenhum desses meninos comeu as balas que pegaram, mas perceberam que tinha pegado no total o mesmo número de balas. Após essas 4 retiradas, o número de balas que ainda está no pote está compreendido entre qual desses daqui? Bom, então veja bem, o texto falou que esse pote ele guardava várias balas, mas qual que é esse total de balas que tem nesse pote? Isso a gente não sabe, então vamos falar que o total de bolas que tem nesse pote que é uma quantidade X. Mas o texto informou para a gente que Vitor foi ao pote e pegou 12 balas. Mas meia hora depois, o próprio Vitor voltou e pegou agora um terço das balas que ainda estavam no pote. Então, repare, o Vitor foi 2 vezes ao pote. Então, vamos lá. Primeira vez do Vitor ao pote, que ele pegou aqui, 12 balas. Se o Vitor pegou da primeira vez aqui 12 balas do pote, qual foi a quantidade que ficou restando no pote? Para saber qual foi a quantidade que restou, é só pegar a quantidade que havia, que é X, e retirar as 12 balas que ele pegou aqui da primeira vez, que são 12. Então, vai restar aqui, X menos 12. Aí agora veio a segunda vez aqui do Vitor. Da segunda vez ele voltou aqui no pote, pegou agora, foi um terço das balas que ainda estavam no pote, que é essa quantidade aqui que havia restado. Então, o Vitor da segunda vez ele pegou um terço dessa quantidade que restou, que é x menos 12. Então, ele pegou um terço de x menos 12. De matemática é vezes, então vai ficar um terço vezes x menos 12. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, nós vamos pegar esse um terço e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 1 terço vezes x aqui vai ficar x sobre 3. 1 terço vezes menos 12, 1 vezes 12 vai ficar 12. Então aqui vai ficar menos 12 sobre 3. Mas 12 sobre 3 aqui é 4. Portanto, aqui da segunda vez aqui o Vitor pegou x sobre 3 menos 4 balas. Então, da segunda vez ele voltou e pegou essa quantidade aqui. Assim, qual vai ser a quantidade que vai restar agora no pote? Bom, repare, se ele pegou dessa segunda vez aqui, um terço dessa quantidade que havia restado, então se ele pegou aqui um terço, só pode restar aqui quanto? Só pode restar 2 terços dessa quantidade. Então ele pegou aqui um terço da que havia restado. Se ele pegou um terço dessa quantidade, tem que restar agora 2 terços dessa quantidade. Novamente aqui vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 2 terços e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 2 terços aqui, vezes x vai ficar 2x sobre 3. 2 terços agora vezes menos 12, 2 vezes 12, 24. Então aqui vai ficar menos 24 sobre 3. 24 sobre 3 aqui é 8. Portanto, aqui vai restar, agora depois dessa segunda vez do Vitor, vai ter que restar 2 terços de x menos 8. Aí falou que meia hora depois a Marina pegou 33 balas no pote. E meia hora depois ela voltou e pegou um terço das balas que ainda estavam no pote. Então aqui nós vamos ver a primeira vez da Marina. Ela pegou aqui 33 balas do pote. Se ela pegou 33, qual vai ser a quantidade que vai restar? É só pegar a quantidade que havia restado depois do Vitor pegou da segunda vez, que é 2x sobre 3 menos 8, e retirar essa quantidade que ela pegou da primeira vez dela aqui, que foi 33. Com isso, tem que restar aqui essa quantidade, que vai ser então 2x sobre 3 menos 8 menos 33 aqui, menos 41. Então, após a primeira vez da Marina, tem que restar essa quantidade aqui, 2x sobre 3 menos 41. Agora, a segunda vez de Marina informou que ela pegou agora um terço das balas que restaram. Então, a Marina agora ela pegou aqui foi o quê? Ela pegou um terço, mas dessa quantidade que restou. A quantidade que restou é essa aqui, 2x sobre 3 menos 41. Então, a Marina pegou um terço dessa quantidade aqui. Se é dia, então a gente multiplica. Então, vai ser um terço vezes 2x sobre 3 menos 41.
Novamente aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 1/3 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Para multiplicar aqui, ó, 1/3 por 2x sobre 3, a gente multiplica par de cima aqui com par de cima e par de baixo com par de baixo. 1 vezes 2x aqui vai ficar 2x. 3 vezes 3 aqui vai ficar 9. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, 2x sobre 9. E 1/3 agora vezes menos 41. 1 vezes menos 41 vai dar menos 41. Isso aqui sobre 3. Então vai ficar menos 41 sobre 3. Então, da segunda vez de Marina, ela pegou essa quantidade aqui. Então, vai ter que restar quanto aqui? Então, repara, ela pegou 1/3 dessa quantidade que havia restado. Se ela pegou 1/3 dessa quantidade que havia restado, precisa sobrar 2/3 dessa quantidade que havia restado. Então, ela pegou agora 2/3 dessa quantidade aqui. Bom, aqui novamente, vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esses 2/3 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Para multiplicar aqui, ó, par de cima a gente multiplica com par de cima, par de baixo a gente multiplica com par de baixo. 2 vezes 2x aqui, 4x. 3 vezes 3 vai dar 9. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, 4x sobre 9. E 2/3 agora vezes menos 41. 2 vezes menos 41 vai ficar menos 82. Isso aqui sobre 3 vai dar menos 82 sobre 3. Então, restou aqui essa quantidade. Pronto, mas aí falou que nenhum desses meninos comeu as balas que pegaram, mas eles perceberam que eu tinha pegado no total o mesmo número de balas. Significa, então, que a quantidade que o Vitor pegou tem que ser exatamente igual à quantidade que a Marina pegou. Bom, então vamos somar aqui as quantidades do Vitor e as quantidades da Marina. Bom, o Vitor da primeira vez ele pegou aqui essa quantidade, 12. Mais da segunda vez ele pegou mais x sobre 3 menos 4. Essa quantidade do Vitor tem que ser igual à quantidade da Marina aqui, que é essas 33 da primeira vez, mais a segunda vez, que é 2x sobre 9 menos 41 sobre 3. Finalmente chegamos aqui nessa equação para a gente resolver. Mas repare, é uma equação aqui que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui? Entre 1 tem embaixo 12, 3, 1, 1, 9, 3. Repare que o nosso mínimo aqui, ó, vai ser 9. Pegamos esse mínimo aqui, dividimos embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então, 9 dividido por 1 dá 9. Vezes 12 aqui vai ficar 108. 9 por 3 dá 3. Vezes mais x vai ficar mais 3x. 9 por 1, 9. Vezes menos 4 aqui, menos 36. 9 por 1, 9. Multiplicando aqui por 33, a gente vai encontrar 297. 9 por 9 dá 1. Vezes mais 2x vai ficar mais 2x. 9 por 3 dá 3, vezes menos 41 vai ficar menos 123. Vamos juntar os termos semelhantes. 108 aqui, ó, menos 36 aqui vai ficar 72. Mais 3x, 297 agora, menos 123, aqui vai ficar 174. Mais 2x. Agora eu vou pegar esse 2x e passar aqui para o primeiro membro e esse 72 para o segundo. Então 3x menos 2x aqui vai ficar x. Passando 72 para lá vai ficar 174. Menos 72 vai dar 102. X está indicando para a gente a quantidade de hipóteses que havia no pote inicialmente. Então, havia inicialmente no pote 102 balas. Mas a questão quer saber, após essas 4 retiradas aqui, o número de balas que ainda está no pote aqui. Bom, o número de balas que restou no pote foi essa quantidade aqui, ó. Mas repare que os denominadores aqui estão diferentes. Para facilitar, vamos reduzir todas aqui ao mesmo denominador, que nesse caso aqui vai ser 9, que é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 3. Então, vamos colocar as duas aqui com o denominador 9. 9 por 9 dá 1, vezes 4x aqui vai ficar 4x. 9 por 3 dá 3, vezes menos 82, isso aqui vai dar menos 246. Então, a quantidade que restou no pote aqui foi essa quantidade, 4x menos 246 sobre 9. Só que agora a gente já sabe que o valor desse x aqui é 102. Então, aqui no lugar do x a gente põe 102. E veja, 4 aqui, ó, multiplicando por 102, isso aqui vai dar 408. Portanto, vai restar aqui, traço de fração, 408 aqui, ó, menos 246, isso aqui vai dar 162. Que dividido por 9, fazendo as continhas aí, isso resulta em 18. Então, após essas 4 retiradas, o número de balas que ainda está no pote aqui é 18. Esse número que nós encontramos, 18, é o número que está compreendido entre qual desses aqui? Repare, 18, que é o número que vai estar compreendido aqui, ó, entre 11 e 20. Portanto, a alternativa correta, a letra B. Show de bola, mais uma questão bem grande, mas muito bacana, não foi, gente? Questão 29, pessoal, tratou da resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: em uma festa infantil, todas as crianças brincaram em todas as atrações, que eram de uso individual, cada criança brincando uma única vez em cada atração. No total, essas atrações foram utilizadas 546 vezes pelas crianças, que excediu em 5 o número de atrações da festa. O número de crianças presentes nessa festa era qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que nessa festa infantil aqui, ó, todas as crianças brincaram em todas as atrações.
mas não está informando para a gente quantas são as crianças nem quantas são as atrações. Então nós precisamos determinar aqui o número de crianças e o número de atrações. Mas ele informou que no total essas atrações foram utilizadas 546 vezes para as crianças, e essas crianças excediam em 5 o número de atrações da festa. Mas a gente não sabe quantas são essas atrações. Então vou falar que o número de atrações dessa festa aqui era uma quantidade X de atrações. Mas sabemos que o número de crianças excediu em 5 o número de atrações da festa. Então o número de crianças tem que ser o número de atrações, que é X, mais 5. Mas falou que todas essas atrações foram utilizadas 546 vezes por essas crianças. Significa então que se a gente pegar essa quantidade de atrações aqui, que é X, e multiplicar isso aqui pelo número de crianças, que é X mais 5, isso aqui tem que dar o total de vezes que foram utilizadas pelas crianças, que é 546. Pronto, chegamos nesta equaçãozinha aqui para a gente arrumar. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vou pegar o x aqui e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. X vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 5, mais 5x. E vamos pegar esse 546 e passar aqui para o primeiro membro. Então vem para cá, menos 546. Não sobrou nada de lá, então isso aqui é igual a zero. Pronto, então nós chegamos aqui nesta equação de segundo grau para a gente resolver. Para resolver a equação de segundo grau, para achar os valores do x, aqui a gente aplica a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso a gente vai calcular aqui o primeiro delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Reparem, nessa nossa equação aqui o a é 1, o b é 5 e o c é menos 546. Então b ao quadrado, b é 5 ao quadrado aqui vai dar 25, menos 4 vezes o a. Nosso a é 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 agora vezes menos 546, menos vezes menos dá mais. 4 aqui multiplicando por 546, que vai ficar mais 2.184. Que somado com 25 vai resultar em 2.209. Pronto, achamos o valor de delta. Agora vamos calcular o valor do x. Para isso a gente vai aplicar a fórmula. Então vamos colocar aqui, traço de fração. De acordo com a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Reparem, nosso b aqui é mais 5. De acordo com a fórmula é menos o b. Então é menos o mais 5. Menos mais 5 vai ficar menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Nosso delta deu 2.209, então vai ser raiz quadrada de 2.209. Tudo isso sobre 2 vezes a. Como o nosso a é 1, 2 vezes 1, aqui vai ficar 2. Portanto, aqui vai ficar traço de fração, menos 5, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 2.209? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2.209? Se você fizer as continhas aí, você vai encontrar que esse número é 47. Multiplique aí 47 por 47 e você vai perceber que realmente vai dar 2.209. Tudo isso aqui sobre 2. Então nós vamos ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. X' vai ser menos 5 mais 47 sobre 2. Então vamos colocar aqui, menos 5 mais 47 sobre 2. X duas linhas vai ser menos 5 menos 47 sobre 2. Então vamos colocar aqui, menos 5 menos 47 sobre 2. Fazendo as continhas aqui agora. Menos 5 mais 47, isso aqui vai dar 42. Que dividido por 2 vai dar 21. Pronto, achamos a primeira raiz. Agora vamos ver a segunda. Menos 5 menos 47, isso aqui vai ficar menos 52. Que dividido por 2, que vai dar menos 26. Então as raízes para essa nossa equação foram menos 26 e 21. No entanto, o x está indicando para a gente que essa quantidade de atrações, e essa quantidade de atrações não pode ser um valor negativo. Então, essa raiz aqui não serve para a gente. Portanto, o valor do x tem que ser 21. Assim, o número de atrações dessa festa eram 21 atrações. E quantas eram as crianças? É x mais 5. Como o x a gente já sabe que é 21, 21 mais 5 aqui vai dar 26. Assim, o número de crianças presentes na festa foram 26 crianças, e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 30, pessoal, tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: para ir de casa ao trabalho, Ricardo pega o ônibus A, que percorre um trecho de 17 km, ou o ônibus B, que percorre um trecho de 12 km. Mês passado, para ir de casa ao trabalho, Ricardo pegou esses ônibus 23 vezes, tendo percorrido um total de 326 km. Logo, o número de vezes que pegou o ônibus A foi qual desses daqui? Bom, veja bem, o texto está informando que para ir de casa ao trabalho, ele pega ou o ônibus A, que percorre um trecho de 17 km, ou o ônibus B, que percorre um trecho aqui, de 12 km. Mas informou que no mês passado, para ir de casa ao trabalho, ele pegou esses ônibus aqui 23 vezes e percorreu um total aqui de 326 km.
Então, se ele pegou esses ônibus 23 vezes, significa que se a gente somar a quantidade de vezes que ele pegou aqui o ônibus A com a quantidade de vezes que ele pegou o ônibus B, isso aqui tem que dar 23 vezes. Por outro lado, se a gente pegar a quantidade de vezes que ele pegou o ônibus A e multiplicar pela distância que o ônibus A percorre, que é 17 km, somar isso com a quantidade de vezes que ele pegou aqui o ônibus B, multiplicado pela distância que o ônibus B percorre, que são 12 km, isso tem que dar a distância percorrida aqui, que é de 326 km. Então perceba, nós conseguimos montar aqui duas equações e nós temos duas incógnitas, portanto a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau para a gente resolver. Vamos arrumar essa equação aqui. A vezes 17 que vai ficar 17A, B vezes 12 que vai ficar mais 12B, e isso é igual a 326. Como nós queremos saber quantas foram as vezes que ele pegou o ônibus A, então nós precisamos cancelar aqui essa incógnita B. Repare, como que a gente vai fazer para cancelar essa incógnita B? Como aqui nós temos mais 12b e aqui tem b, para a gente conseguir cancelar, se a gente pegar essa equação e multiplicar todinha aqui por menos 12, aqui vai ficar menos 12b. Aí a gente consegue cancelar com mais 12b. Então vamos pegar essa equação e multiplicar toda aqui por menos 12. Menos 12 vezes a, que vai ficar menos 12a. Menos 12 vezes mais b, menos 12b. E menos 12, multiplicando aí por 23, fazendo essas continhas no cantinho do papel, a gente vai encontrar menos 276. Agora vamos pegar essa segunda equação, vamos colocar aqui, e a gente soma essas duas equações membro a membro. Com isso a gente consegue cancelar aqui, menos 12b com mais 12b. E 17a aqui, menos 12a, que vai ficar 5a. 326 aqui, menos 276, que vai ficar 50. Assim, o valor de A, que é o que nós estamos querendo, vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 50 por 5, A é igual a 10. Portanto, o número de vezes que ele pegou o ônibus A foram 10 vezes. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Mais uma questão tranquila, não foi, gente? Essa foi bastante tranquila mesmo. Questão 31, pessoal, foi uma questão que tratou de análise de gráfico e cálculo de porcentagem. Diz assim: um levantamento entre todos os sócios de um clube identificou o esporte mais praticado por cada um, com cada sócio indicando apenas um esporte, entre voleibol, futebol e basquetebol. O gráfico indica a distribuição de associados entre esses esportes. Entre os participantes de voleibol, 40% são mulheres, e entre os praticantes de futebol, 60% que são homens. Sabendo que entre os sócios que indicaram basquetebol, 115 são homens e 141 são mulheres, o número de homens que praticam voleibol excede o número de mulheres que praticam futebol em qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente aqui o gráfico para ilustrar a situação. O esporte mais praticado, voleibol, futebol e basquetebol. E deu essas informações. Diz para a gente que entre os praticantes de voleibol, então entre os praticantes aqui de voleibol, 40% aqui são mulheres. Então as mulheres são 40%. Então se as mulheres são 40%, os homens representam qual percentual? Bom, para completar o total, que é 100%, então os homens têm que ser 60%. Então, desses que praticam voleibol, os homens é 60% e as mulheres 40%. Também falou para a gente que entre os praticantes agora de futebol, então desses aqui, 60 deles aqui são homens. Então, os homens são 60. E quantas são as mulheres? Isso a gente não sabe. Mas sabemos que entre os sócios que indicaram basquetebol, então esses aqui do basquetebol, 115 aqui são homens e 141 são mulheres. Então, dessa forma aqui, observe, se o número de mulheres aqui são 141 e o número de homens é 115, qual vai ser o total dos que praticam aqui basquetebol? É só somar 141 com 115, então vamos ter aqui um total de 256. Mas repare, esses 256 aqui são os que praticam basquetebol e eles correspondem aqui a 32% do total dos sócios do clube. Então, esses 256 tem que ser igual aqui a 32% do total dos sócios, que eu vou chamar aqui de TS, total dos sócios. Mas repare, 32%, a gente sabe que é 32 sobre 100, que é 0,32. Portanto, 256 aqui vai ser 0,32 do TS. Dual dia em matemática é vezes. Então, isso aqui vai ficar 0,32 vezes TS. Se 256 é igual a 0,32 TS, então 0,32 TS é igual a 256. Para a gente achar esse TS aqui, que é o total de sócios desse clube, é só pegar esse 0,32, está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como nós temos aqui duas casas depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade, que é o por 100.
Porque ao multiplicar 0,32 aqui por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita, isso quer ficar 32 TS. E multiplicando 256 aqui por 100, é só acrescentar dois zerinhos do final, que isso quer ficar 25.600. Agora fica mais fácil para a gente achar aqui o valor de TS. Esse 32 está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 25.600 por 32, a gente encontra que TS é 800. Ou seja, o total de sócios desse clube aqui são 800. Mas a questão quer saber em quanto que o número de homens que praticam voleibol excede o número de mulheres que praticam futebol. Então nós precisamos calcular a diferença aqui entre os homens que praticam vôlei e as mulheres que praticam futebol. Enquanto que o número de homens que praticam voleibol aqui excede o número de mulheres que praticam futebol. Então nós precisamos calcular essa diferença. Quantos são os homens que praticam vôlei? Isso a gente não sabe, a gente tem aqui o percentual. E quantas são as mulheres que praticam futebol? Nós sabemos o número de homens que praticam futebol, que são 60. Também sabemos que o total de sócios que praticam futebol, que é 23% do total de sócios do clube, que é 800. Então, são 23% aqui, mas do total de sócios aqui, que são 800. 23% de 800. 23% a gente sabe que é 23 sobre 100, que é 0,23. Então, o total de sócios que praticam futebol aqui vai ser 0,23 de 800. De matemática é vezes, então isso quer ficar 0,23 vezes 800. Fazendo essas continhas aí, multiplicando 0,23 aqui por 800, a gente vai chegar em 184. Então, eu já sei que o total de sócios desse clube que praticam futebol aqui são 184. Como nós sabemos que o número de homens que praticam futebol aqui são 60 e o total de sócios que praticam futebol é 184, então, para saber quantas são as mulheres, é só pegar 184 aqui, menos 60, o número de mulheres que praticam futebol, então, vai ser 124. Então, nós já sabemos que o número de mulheres que praticam futebol aqui são 124. Só precisamos agora achar o número de homens que praticam vôlei. Como que eu vou saber quantos são os homens que praticam vôlei? Repare, nós sabemos que o total dos sócios do clube aqui são 800. Se desses 800 sócios a gente tirar esses 256 aqui que praticam basquetebol e retirar também esses 184 aqui que praticam futebol, o que sobra aqui vai praticar voleibol. Então, pegando aqui 800 menos 256 menos 184, a gente vai chegar em 360. Então, já sabemos que aqueles que praticam voleibol são 360. E os homens correspondem aqui a 60% dessa quantidade que praticam voleibol aqui, que são 360. 60% a gente sabe que é 60 sobre 100, que é 0,6. Então, é só calcular 0,6 de 360. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,6 vezes 360. E 0,6 vezes 360, isso aqui vai dar 216. Portanto, o número de homens que praticam voleibol são 216. Então, esses homens que praticam vôlei aqui é 216. Então, como eu quero saber enquanto que o número de homens que praticam voleibol excede o número de mulheres que praticam futebol, é só calcular essa diferença, 216 menos 124, que isso aqui vai dar 92. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra D. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 32, pessoal, tratou do cálculo de área de algumas figuras planas. A questão diz assim: na figura a seguir, em que o segmento BC mede 10 centímetros, o ponto M é médio do lado AB do triângulo retângulo ABC. O ponto D é tal que BCDM é um retângulo, e o ponto N está sobre o lado MD, tal que AMNP é um quadrado. A hipotenusa AC divide o quadrado e o retângulo nas regiões trapezoidais R1 e R2. Sabendo que a base menor do trapézio R1 mede 3 cm e que a área de R2 excede a área de R1 em 16 cm², a área do triângulo ABC é qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar a situação para a gente. Informou que nessa figura o segmento BC mede 10 centímetros. Então, este segmento BC aqui mede 10 centímetros. Também informou que o ponto M é ponto médio do lado AB do triângulo retângulo ABC. Então, esse ponto M aqui ele é ponto médio desse lado AB aqui. Se é ponto médio, significa que vai dividir isso aqui em duas partes iguais. Só que eu não sei quanto que mede cada uma dessas partes. Então, vou falar que cada parte aqui mede X. Informou que o triângulo ABC ele é retângulo aqui em B. Informou ainda que o ponto D, este ponto D, é tal que BCDM, aqui é um retângulo, então essa parte de baixo aqui é um retângulo. E que o ponto N, esse ponto N aqui, está sobre o lado MD aqui, essa medida, esse ponto N está sobre esse lado MD do retângulo aqui, tal que AMNP é um quadrado. Então, AMNP é um quadrado.
Se a MNP aqui é um quadrado, significa que todos os lados aqui têm que ser iguais. Então, se esse lado nós estamos chamando de x, esse aqui também tem que ser x, e esse também tem que ser x. E esse de baixo aqui também vai ter que ser x. Informou que essa hipotenusa AC divide tanto o quadrado aqui quanto o retângulo nessas duas regiões trapezoidais aqui que está chamando de R1 e R2. E informou que a base menor do trapézio R1, então desse trapézio R1, a base menor, observa, vai ser essa parte de baixo aqui. Ó. Isso aqui ele informou para a gente que mede 3 centímetros. Informou também que a área de R2 excede a área de R1 em 16 centímetros quadrados. Então, a área desse trapézio de baixo aqui, ó, que é R2, a área de R2, ela excede a área de R1 em 16. Então, a área de R2 tem que ser igual à área de R1 mais 16. E quer que a gente calcule agora a área do triângulo grande, do triângulo ABC. Então, nós precisamos determinar aqui a área do triângulo ABC. A gente sabe, para calcular a área de um triângulo, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Como esse triângulo ABC aqui é um triângulo retângulo, a base que observe é um dos catetos e a altura vai ser o outro cateto. Então, vai ser essa base aqui, ó, que é 10. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 vezes esse outro cateto aqui, ó, vezes a altura aqui, que é esse outro cateto, que é x mais x, que vai ser 2x. Tudo isso aqui, ó, sobre 2. Vamos cancelar esse 2 com 2. Então, 10 vezes x vai dar 10x. Então, a área do triângulo ABC é 10x. Então, a gente precisa achar o valor desse x aqui. Mas como ele informou para a gente que a área de R2 ela excede a área de R1 aqui em 16, e como R1 e R2 são trapézios, a gente sabe, para calcular aqui a área de um trapézio, a fórmula é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, vamos começar calculando aqui, ó, essa área de R1, desse daqui de cima. Então, vamos lá, colocando aqui, ó, um traço de fração. Qual que é a base maior aqui desse trapézio R1? Veja, a base maior aqui, ó, é x. Agora, mais a base menor aqui, que nós achamos aqui que é 3. Isso aqui foi dado da questão. E isso aqui tudo vezes a altura. Qual que é a altura do trapézio? A altura é a distância aqui entre essas duas bases, que vai ser esse lado do quadrado aqui, que também mede x. Então, vezes x. Tudo isso sobre 2. Pronto, então nós já temos aqui a área de R1. Agora precisamos achar também essa área de R2. Também é um trapézio, então vamos colocar traço de fração. Qual que é a base maior desse trapézio R2? A base maior aqui, veja, é 10. E qual que é a base menor dele? Essa medida aqui, ó. E quanto que é essa medida? Veja, de M até N aqui é o lado do quadrado que a gente já sabe que vale x. Como esse pedaço aqui é 3, somente esse pedacinho aqui vai ter que ser x menos 3. Esse pedacinho aqui é a base menor desse trapézio R2. Então, vai ser a base maior que é 10, mais a base menor que é x menos 3. Tudo isso aqui vezes a altura desse trapézio, que é a distância entre essas duas bases aqui, que também vale x. Então, isso aqui tudo vezes x. E isso sobre 2. Aqui agora vamos arrumar isso aqui, ó. Vou colocar traço de fração, 10 aqui, ó, menos 3 vai ficar 7, mais x, tudo isso aqui, ó, vezes x sobre 2. Então, nós já temos aqui a área de R1 e a área de R2. Então, vamos voltar e substituir aqui nessa equação. A área de R2 é 7 mais x vezes x sobre 2. É igual à área de R1, que é x mais 3 vezes x sobre 2. Isso aqui mais 16. Bom, nessa equação aqui tem fração. Como tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Nosso mínimo aqui, observe, é 2. Pegamos o mínimo, dividimos embaixo, o resultado e multiplica em cima. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Vezes essa parte de cima vai dar ela mesma, que é 7 mais x vezes x. 2, que é o mínimo, dividido por 2 dá 1. Vezes a parte de cima vai dar ele mesmo, que é x mais 3 vezes x. 2, que é o mínimo, dividido por 1 tem mais do 16, vai dar 2. Vezes 16 aqui, 32. E nesses dois casos aqui, a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar todo mundo aqui dentro do parênteses e multiplicar por x. Então, 7 vezes x, 7x. Mais x vezes x, mais x ao quadrado. Aqui também, vamos multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses por x. X vezes x, aqui vai ficar x ao quadrado. Mais 3 vezes x, mais 3x. Mais 32. Veja, nós temos x2 aqui e temos x2 aqui no primeiro membro. Então, eu vou poder cancelar x2 com x2. Vamos pegar esse 3x e passar aqui para o primeiro membro. Então, 7x menos 3x vai dar 4x. Isso aqui é igual a 32. Assim, o valor de x, que é o que nós estamos querendo, vai ser quanto? 4 multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 32 por 4. X, então, é 8. Pronto, achei que o valor do x aqui é 8. Dessa forma, a área desse triângulo ABC vai ser 10 vezes 8, que é 80. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra C. Show de bola! Uma bela questão, não foi, gente? Questão 33, pessoal, tratou de cálculo de área e cálculo de volume de um paralelepípedo. A questão diz assim: um sólido oco tem a forma de paralelepípedo reto retângulo, e em seu interior estão armazenados 96 centímetros cúbicos de água. Quando o sólido está apoiado sobre sua face de maior área, a altura da água em seu interior atinge 1 centímetro de altura.
E quando o sólido está apoiado sobre sua face de menor área, a altura da água em seu interior atinge 4 centímetros de altura. Desprezando a espessura das faces e sabendo que a menor aresta desse sólido mede 3 centímetros, sua área total é qual desses daqui? Bom, veja que ele está falando que esse sólido aqui ele tem a forma aqui de um paralelepípedo reto retângulo. Então vamos colocar aqui um paralelepípedo para ilustrar para a gente a situação. Então nós temos aqui um paralelepípedo retângulo. Falou que dentro desse paralelepípedo estão armazenadas aqui essa quantidade de água, 96 centímetros cúbicos de água. Informou que quando o sólido está apoiado sobre sua face de maior área, a altura da água em seu interior atinge 1 centímetro de altura. E quando esse sólido está apoiado sobre sua face de menor área, a altura da água em seu interior atinge 4 centímetros de altura. Falou que a menor aresta desse sólido mede 3 centímetros. Bom, repare, nós sabemos que num sólido aqui são 3 dimensões. Nós temos aqui o comprimento, a largura e a altura. Eu vou falar que a menor aresta aqui vai ser essa aqui da altura. Então essa aqui vai medir 3 centímetros. Vou falar que a maior aresta aqui vai ser o comprimento, só que eu não sei quanto que mede esse comprimento, eu vou falar que mede x. E essa largura que eu também não sei, eu vou falar que aqui mede y. Bom, eu vou considerar que o comprimento que é a maior aresta e que essa largura é a segunda maior aresta. Como ele está falando que quando o sólido está apoiado sobre sua face de maior área, a altura da água em seu interior atinge 1 centímetro, então repare, se eu estou considerando que o comprimento aqui é a maior aresta e que a largura é a segunda maior, então a maior área que nós vamos ter aqui da face vai ser essa que está aqui embaixo. Eu vou colocar essa aqui e vou destacar aqui ó, em cinza. Então essa aqui é a maior área. Agora, como essas duas arestas aqui vão ser as duas menores, então a menor área que nós vamos ter, a menor face aqui, vai ser essa que está aqui ó, do lado. Aí ele falou que quando o sólido está apoiado sobre sua face de maior área, a altura da água em seu interior ela vai atingir 1 centímetro de altura. Então a maior área aqui é essa. Se ele estiver apoiado aqui ó, sobre essa aqui, nós vamos ter essa figura aqui. Então repare, nessa figura aqui, o comprimento aqui a gente já sabe aqui que é x, a largura a gente sabe que é y. Ele falou que a altura da água nesse caso aqui ela vai chegar em 1 centímetro aqui de altura. Agora repare, nós sabemos que essa quantidade de água que tem aqui são 96 centímetros cúbicos. E também sabemos que para calcular aqui o volume de água que tem no paralelepípedo, basta a gente multiplicar aqui essas 3 dimensões. Vai ser o produto aqui ó, desse comprimento x por essa largura y, por essa altura que a água atingiu aqui, que é 1. Então vai ser x vezes y vezes 1. Isso aqui vai me dar a quantidade de água que tem aqui, que ele já informou para a gente que é 96. Por outro lado, quando o sólido está apoiado agora sobre sua face de menor área, então a menor área é essa daqui. Então se ele estiver apoiado aqui, ó, nesse sentido, se a gente pegar esse sólido e virar assim, ele vai ficar desta forma aqui. Agora repare, quando a gente virou ele desta forma, repare, essa largura aqui passa a ser aqui, ó, o comprimento do sólido. Então isso aqui vai ser a medida y. Agora essa medida de cá vai ser essa altura que era dele aqui, que é 3, passa a ser aqui agora a largura. Aí falou que a água agora no seu interior, ela vai atingir aqui ó, essa altura aqui, que é de 4 centímetros de altura. Mas para a gente calcular o volume de água que tem aqui, basta a gente multiplicar também aqui essas 3 dimensões. Então vai ser essa medida y, vezes essa aqui que é 3, vezes essa altura que ele vai atingir aqui que é 4. Só que isso aqui tem que dar também 96, que é a quantidade de água que tem no interior desse sólido. Então aqui vai ficar ó, y vezes 3 vezes 4 tem que dar 96. Bom, 3 vezes 4, 12. Vezes y, aqui vai ficar 12y, que é igual a 96. Assim, o valor do y agora vai ser quanto? 12 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 96 por 12, y é 8. Agora que eu já sei que o valor do y é 8, a gente vem e substitui aqui. No lugar do y, a gente coloca 8. Então, vai ficar ó, x vezes 8 vezes 1. Isso aqui vai ficar 8x, que é igual a 96. Assim, o valor do x vai ser quanto? 8 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 96 por 8, então x é 12. Então, já sei que o comprimento aqui é 12 e essa largura y a gente também achou aqui que é 8. A questão que a gente determina aqui qual que é a área total desse paralelepípedo. A área total é a soma das áreas de todas as faces aqui. Ó. Então, repare, essa face que está aqui ó, de frente, essa primeira face que a gente está enxergando aqui de frente, eu vou falar que essa aqui é uma área 1. Para a gente calcular essa área de frente, basta a gente multiplicar esse comprimento por essa altura aqui, que é 3. Então, esse comprimento aqui é 12 e essa altura aqui é 3. Então, vai ficar 12 vezes 3. Mas repare, nós temos essa face de frente, que é a mesma face que está lá atrás. Então, nós temos que pegar essa área aqui ó, e multiplicar por 2. Então, 12 vezes 3, 36. Vezes 12 que vai dar 72. Então, aí já sei essas duas áreas aqui. Agora, eu vou calcular essa outra área 2 aqui. Ó. Essa área do lado aqui eu vou chamar de área 2. Essa área 2 vai ser o produto dessa medida aqui, ó, que é 8, por essa altura aqui, que é 3. Então, vai ficar ó, 8 vezes 3.
mas nós temos duas faces dessa também. Tem essa daqui e tem mais essa de cá. Então isso aqui, ó, vezes 2. Então 8 vezes 2, 16. Vezes 3 aqui nós vamos ter 48. Pronto, eu já tenho essa área 2. Agora eu vou pegar essa área 3, que vai ser essa de baixo aqui, ó. A área 3 vai ser essa área que está aqui na base, essa área que está embaixo. Vai ser o produto dessa medida aqui, que é 12, por essa largura aqui, ó, que é 8. Então eu vou colocar 12 vezes 8. Mas nós temos duas dessas também. A gente tem essa que está embaixo e tem essa que está em cima. Então isso aqui vezes 2. 8 vezes 2, 16. Vezes 12, que vai dar 192. Pronto, a área total vai ser a soma de todas essas áreas aqui, ó. Então somando 72 mais 48 mais 192, isso aqui vai dar 312, portanto a área total desse nosso sólido foi de 312 centímetros quadrados, e isso a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Última questão de matemática da prova, pessoal, foi a questão 34, e que tratou de cálculo de área e também teorema de Pitágoras. A questão diz assim: seja Q um vértice de um trapézio retângulo e seja P um ponto sobre a diagonal desse trapézio, tal que o segmento PQ é perpendicular a essa diagonal, conforme mostra a figura. A medida do segmento PQ é qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para a gente, está querendo que a gente calcule que a medida desse segmento PQ aqui, ó. Eu não sei quanto que vale esse segmento PQ, eu vou falar que aqui mede X. Como que a gente vai fazer para determinar essa medida PQ? E nós sabemos que aqui, ó, vai formar um ângulo reto. Está formando aqui um ângulo reto e está indicando. Também indicou para a gente que esse trapézio aqui é um trapézio retângulo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos completar aqui o retângulo. Vai fazer assim, ó, vamos completar esse retângulo aqui. Ao completar esse retângulo, perceba que nós formamos aqui, ó, um triângulo aqui, eu vou chamar esse triângulo aqui, ó, de triângulo 1. Repare, nós vamos destacar aqui, ó, em azul esse outro triângulo aqui, que eu vou falar que aqui é um triângulo 2. E nós temos com esse outro triângulo daqui, que é um triângulo 3. Repare, se a gente somar as áreas desses três triângulos aqui, tem que dar a área do retângulo. Então, se a gente somar a área 1 aqui, a área do triângulo 1, com essa área desse triângulo 2, mais a área desse triângulo 3 aqui, isso aqui vai ter que dar a área do retângulo. Repare, para achar essa área do retângulo aqui está fácil. Ele deu para a gente aqui essa base do retângulo e também deu essa altura aqui, ó. Então, a gente achar a área do retângulo é só multiplicar essa base por essa altura. Então, vai ficar 12 vezes 16 e isso aqui é 192. Então, já sei que essa área desse retângulo é 192. Mas eu não preciso achar essas outras áreas. Veja que para achar também essa área 1 aqui está fácil. A área de 1 aqui é a área de um triângulo. E para a gente calcular a área do triângulo é só fazer base vezes altura sobre 2. Como esse triângulo aqui, observe, ele é um triângulo retângulo, a base aqui é um cateto e a altura é o outro cateto. Então, nós vamos colocar traço de fração, a base vai ser esse cateto que é 12 e a altura é esse cateto aqui que é 16. Tudo isso aqui, ó, sobre 2. Dá para a gente simplificar aqui, ó, 16 por 2, que sobra 8. 12 vezes 8 é 96. Então, nós já sabemos que essa área 1 aqui é 96. Agora, nós precisamos achar também essa área 2. Para achar a área 2, repare, nós temos que a área 2 é desse triângulo que eu destaquei aqui em azul. A base desse triângulo é essa parte todinha aqui, ó, tudo isso aqui é a base. A altura é essa medida X que nós estamos querendo. Mas notem, essa base aqui nada mais é que a diagonal de nosso retângulo. Vou chamar essa diagonal aqui, ó, de D. E essa diagonal está fácil para a gente achar também, já que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, nós conhecemos esses dois catetos. Então aqui é só aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado vai ser igual. Esse cateto 16 ao quadrado, mais esse cateto 12 ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, ó, 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que vai dar 256. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Somando 256 com 144, isso aqui vai dar 400. Pronto, se nós sabemos que D ao quadrado é igual a 400, D é quanto? Operação inversa exponenciação é a radiciação. Qual que é a raiz quadrada de 400? Raiz de 400 é 20. Então, já sei que essa medida D aqui, ó, é 20. Então, dessa forma, a gente achar essa área 2, que é a área desse triângulo que está destacada aqui em azul, basta a gente fazer essa base aqui vezes essa altura sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. A base aqui é 20. A altura é o x que nós estamos querendo. E isso aqui é o sobre 2. 20 por 2 aqui vai dar 10. E 10 vezes x vai dar 10x. Pronto, então já sei que essa área 2 aqui é 10x. Agora a gente precisa também calcular essa área 3. Para calcular essa área 3, que é esse que ficou aqui do lado, repare, essa medida aqui nós não sabemos. Eu vou falar que essa medida aqui é A. Mas veja, esse outro lado aqui a gente conhece. Esse lado aqui é o lado oposto do retângulo. E os lados opostos de um retângulo são iguais. Então, como esse lado aqui mede 16, esse aqui também vai ter que ser 16. E como essa medida que está aqui, ó, essa aqui ele já deu aqui para a gente na questão. Ele está informando aqui que isso aqui mede 2 raiz quadrada de 65.
Então vamos pegar esse outro triângulo aqui também e a gente vai aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. Essa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então vamos pegar aqui, ó. A hipotenusa é 2 raiz de 65, então vai ficar 2 raiz de 65 ao quadrado. Vai ser igual a um cateto, que é 16 aqui, ao quadrado, mais o outro cateto, que é essa medida A, que nós não sabemos, ao quadrado. Pronto, agora aqui nós temos essa potência desse produto. E a potência do produto é o produto das potências. 2 ao quadrado aqui, ó, é 4. Raiz quadrada de 65 ao quadrado vai ficar 65. E 4 multiplicando por 65, isso aqui vai dar 260, que é igual a 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que vai dar 256, mais A ao quadrado. Vamos pegar esse 256 e passar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar 260 menos 256, que vai ficar 4, que é igual a A ao quadrado. Se 4 é igual a A ao quadrado, então A ao quadrado é igual a 4. Assim, para a gente achar o valor do A aqui, operação inversa exponenciação é a radiciação. Qual que é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Pronto, eu já sei que esse A aqui ó, vale 2. Assim, para a gente achar essa área 3, que é o que nós precisamos achar daqui agora, da mesma forma, vai ser base vezes altura sobre 2. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, a base é um cateto e a altura é o outro cateto. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. A base vai ser esse cateto que a gente achou aqui, que vale 2. Vezes essa altura, que é o outro cateto aqui, que é 16. Tudo isso aqui, ó, sobre 2. Posso cancelar 2 com 2, então aqui vai sobrar 16. Então, achei que essa área 3 aqui também vale 16. E agora aqui é só fazer essas continhas. 96 aqui, ó, mais 16, isso aqui vai dar 112. Mais 10x, isso é igual a 192. Bom, vou pegar esse 112 e passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 10x, que é igual a 192 menos 112, que vai dar 80. Assim o valor do x, que é o que nós estamos querendo, vai ser o 10 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 80 por 10, x então é igual a 8. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!